Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para a Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste, para a nossa brava equipe de Brasília, que está debruçada sobre esse calhamaço em plena véspera de feriado. Oi, Vera. Quem foi que disse que ia ser tranquilo, né, Carol, na véspera de feriado? Mais de 1.100 páginas. Ó, dividindo aqui, tinha ouvinte dizendo que era um presentão para a galera de Brasília, né? Dividindo aqui, dá umas 366 para cada uma. Vamos ver o que a Isa Staciarini já conseguiu apurar para a gente. Está de volta de Brasília com mais informações sobre o inquérito da BIM Paralela. Diga lá, Isa. Oi, Débora, pelo menos é animada, a gente gosta desse ritmo. Olha só. Ninguém acredita, né, quando a gente diz que jornalista gosta dessa confusão, mas bom você dizer. Exatamente. É isso, vamos começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse relatório da Polícia Federal cita que ele era o principal beneficiário e destinatário das informações, né, obtidas por meio desse esquema ilegal de espionagem dentro da Agência Brasileira de Inteligência, dentro da ABIN. O objetivo era atacar adversários e também, logicamente, tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, monitorando clandestinamente não só opositores, mas inclusive jornalistas. O documento demonstra a divisão da organização criminosa em diversos núcleos. Bolsonaro fazia parte do núcleo político, ou seja, aquele que determinava os alvos, quem seria a vítima dessas ações clandestinas, que eram parlamentares de oposição, instituições, o próprio sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, à época comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, e também jornalistas, e esse grupo político se beneficiava dessas operações. Em outro trecho do documento, cita que todas as 60.734 consultas realizadas por esse programa israelense First Mile foram durante a vigência do contrato da ABIN e, portanto, de forma ilegal em qualquer contexto. Os investigadores dizem que sobre isso não há dúvidas, considerando ali que o sistema por si só não é nem deve ser valorado como ilegal, mas sim o uso sem nenhum amparo legal que o qualifica como uma solução ali para monitoramentos ilegais e clandestinos. Um outro trecho do documento diz que há evidências de entregar em mãos para esses destinatários, como esse presidente Jair Bolsonaro, esse rastreio, ou seja, essa rastreabilidade do repasse de informações, e que o ataque ao sistema eleitoral também contou com o produto de uma estrutura, por exemplo, até com o uso de imagens de drones para fins políticos partidários pela defesa do voto impresso. E não só com o uso de drones, mas também de câmeras instaladas em todos os ministérios aqui da Esplanada. Volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas primeiras informações. A nossa equipe hoje está aqui toda com a gente, plugada ao mesmo tempo. A gente vai intercalando as informações. Ontem teve aquela grande confusão a respeito de se o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ou não sido indiciado nesse inquérito, porque ele aparece como uma figura central. A Isa abriu a nossa reportagem aqui no Viva Voz com isso, porque é assim que aparece no relatório, Bolsonaro como principal destinatário do que eles chamam de produto dessa espionagem paralela. Então, são várias as entregas e as demandas ali por espionagem de adversários, de jornalistas, até de aliados. Mas por que ele, então, não aparece exatamente como tecnicamente indiciado? Houve uma controvérsia lá dentro da própria Polícia Federal, não foi algo consensual a respeito de se ele poderia ser indiciado por chefe de uma organização criminosa, sendo que ele já havia sido indiciado e depois denunciado
por esse mesmo crime no caso da trama golpista e, de alguma maneira, as investigações têm sobreposições entre elas. Então, o que uma fonte me informou tarde da noite já, quando a gente estava nessa polêmica, é que ele foi indiciado por organização criminosa no inquérito do golpe e que, então, o delegado que presidiu a investigação da ABIN paralela teve um entendimento de apontar todas as condutas criminosas, mas não repetir o indiciamento. Então, no saldo final, no cômputo final, isso vai ficar para a Procuradoria-Geral da República descrever os crimes. Confesso que eu estudei 2 anos de Direito, mas não me formei, portanto, sou uma leiga que entende um pouquinho. Tenho uma certa dificuldade com qual seria o problema por indiciar uma pessoa pelo mesmo crime em inquéritos diferentes. Vamos imaginar uma analogia com um assassinato. Se você mata 2 pessoas, você vai ser indiciado por homicídio em 2 inquéritos diferentes, não importa se você já tem um indiciamento por homicídio antes. Mas houve essa controvérsia e por isso é que o Bolsonaro não apareceu como indiciado. Mas é grave a situação e a gente lembra que esse termo ABIN paralela, ele surgiu pela primeira vez em fevereiro de 2020, pela boca do ex-secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, que, por sua vez, tinha sido presidente do PSL e coordenador da campanha de Bolsonaro, era um dos homens mais próximos ao ex-presidente, até ser expelido por ele, romper com ele. E ele, já nessa entrevista, que foi ao Roda Viva, ele associou a ABIN paralela ao vereador Carlos Bolsonaro. A gente vai ouvir agora um trechinho dessa entrevista do Bebiano no Roda Viva. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Isso, então, portanto, dia 2 de março ou de fevereiro? De março de 2020, e ele morreu 12 dias depois dessa entrevista de causas naturais, mas foi a primeira vez que o termo ABIN paralela apareceu. Vamos voltar com Brasília, Débora? Vamos voltar com Brasília, gente, justamente sobre essa participação aí do Carlos Bolsonaro e também do diretor atual da ABIN, né, o Luiz Fernando Correia, a Samantha Klein. Tem outras informações para a gente. Oi, Samantha. Carol, o relatório final da Polícia Federal sobre a chamada ABIN paralela aponta que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, idealizou a suposta estrutura clandestina de inteligência no governo anterior. Ao detalhar a participação de Carlos no esquema, a Polícia Federal afirma que o vereador foi beneficiário direto das informações coletadas pela estrutura paralela armada dentro da ABIN. Tudo para beneficiar o núcleo político e familiar. A Polícia Federal também confirmou o envolvimento de Bolsonaro nesse esquema de espionagem ilegal. Como vocês vinham trazendo aí as informações, ele não foi indiciado. Porém, a PF indiciou Carlos Bolsonaro e também o deputado federal Alexandre Ramagem, que era o diretor-geral da ABIN e é tido aí como o principal articulador. Inclusive, a PF diz o seguinte, que essa ABIN paralela era liderada pelo então diretor-geral Ramagem e que era ali um grupo composto por servidores da confiança dele, a maioria formada por policiais federais cedidos e oficiais de inteligência cooptadas. Lembrando que o sistema de consultas First Mile era usado para o monitoramento ilegal de autoridades e mais de 60 mil consultas ilegais de geolocalização foram realizadas pela ABIN no período de 2019 e 2021. O relatório final da PF também demonstra que essa ABIN paralela tinha ali o indiciamento do diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor, ocorre porque ele teria usurpado o exercício da função pública como diretor por meses antes ainda da nomeação oficial e também articulou uma proteção para os principais responsáveis
pelas ações de monitoramento ilegal. Lembrando que o chefe da agência é um dos 36 indiciados. Nesse documento de mais de 1.000 páginas, a PF também ressalta que, agindo como chefe da ABIN, uma das primeiras ações de Luiz Fernando Correia foi justamente, ele não era, né, nomeado como diretor-geral, mas ele vinha minimizando o escândalo do uso clandestino da ferramenta First Mile, e ele chegou a afirmar que a montanha vai parir um rato, ou seja, que dali não sairia nada dessa investigação. Correia, inclusive, segundo a PF, articulou junto com outros diretores a proteção do ex-número 3 da agência, o Paulo Maurício Fortunato Pinto, que é tido como a pessoa que fez a compra, né, a aquisição deste software israelense de monitoramento. Com vocês. Obrigada, Samantha. Samantha. Diga, Carol. Ô Vera, e Débora, só trazer uma nota cômica aí desses nomes, né? Que segundo a Polícia Federal, Carlos Bolsonaro, os presidentes escolhiam os alvos que iam ser monitorados. No meio desse calhamaço aí tem informação que foram quase 1.800 alvos desse grupo, inclusive um homônimo do ministro Alexandre de Moraes. Monitoraram o Alexandre de Moraes errado, um morador de São Paulo, homônimo do ministro, que acabou sendo monitorado por erro dos investigados dessa nossa inteligência. Pois é, eu como uma das monitoradas, tem algumas citações ao meu nome lá, inclusive monitoraram a empresa do meu marido, isso aparece lá no relatório também, enfim, essa é a nota bizarra, e assim como outros jornalistas citados, só para lembrar alguns antecedentes a esse inquérito e que eu acho que, a meu ver, funcionam como prova, e eu nem sei, talvez nossa equipe ao longo da leitura esbarre com isso, eu não sei se essa relação foi feita no inquérito da Polícia Federal, mas naquela reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, na qual Bolsonaro esculhambou o Sérgio Moro, exigiu trocas na Polícia Federal, disse que a cúpula da Polícia Federal no Rio de Janeiro estava tentando ferrar, só que com um termo pior, a família dele, sacanagem, estava de sacanagem com toda a família dele, com amigos dele, etc. Pediu para trocar quem fazia a sua segurança no Rio. Ele também diz que ele também reclama da falta de informações e diz ter um sistema paralelo de inteligência. Reclamou do serviço de inteligência e falou: o meu particular funciona. Os oficiais, que tem oficialmente, desinformam. Então, ali, diante de todo o seu ministério, o então presidente da República, numa reunião dentro do Palácio, afirma ter um serviço particular de informações. E isso já veio depois que o próprio Bebiano tinha denunciado a existência de uma ABIN paralela. Então, Bolsonaro não fazia nem questão de esconder que tinha acesso a um serviço particular de informações que o mantinha ali supostamente informado a respeito do que ele achava importante, né? Aí entram suas paranoias, seus inimigos da cabeça dele, os jornalistas, os ministros do Supremo e quem mais aparecesse, né? Agora, Vera, qual é o potencial desse material todo? Porque pelo detalhamento trazido aqui pelos nossos colegas, a gente já tinha uma ideia disso, né? O tamanho da estrutura utilizado, quanto dinheiro foi utilizado para manter essa BIM paralela de pé, e dinheiro que pode ser dinheiro nosso, né? Exatamente, né? Porque existe, todo o país tem um sistema oficial de inteligência, é necessário que tenha, até para zelar pela sua segurança, pela sua soberania e etc., mas não usar isso contra os seus próprios cidadãos de uma maneira totalmente ilegal ao arrepio da lei, sem nenhuma autorização judicial para monitoramento de geolocalização ou outros tipos de monitoramento dessas pessoas, e mais, com um viés claramente político, ao orientar, inclusive, a defesa de um senador da República, filho do presidente de turno, num outro inquérito no qual ele é investigado. Então, tudo de uma gravidade, desvio de finalidade para todo lado. E o que a gente vê com a inclusão da atual cúpula do órgão entre os indiciados é que, mesmo depois da troca de governo, um certo corporativismo continuou vigindo e sendo muito forte, a ponto de se querer pôr panos quentes numa investigação dessa gravidade, né?
Voltamos a Brasília. Igor Cardim tem informações sobre um novo relatório da Polícia Federal sobre Braga Neto. Pois não, Igor? É isso, Débora. Esse novo relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal afirma que o general Walter Braga Neto, réu na ação penal por tentativa de golpe, era a figura central para a implementação das estratégias visando desacreditar o sistema eleitoral e o pleito eleitoral de 2022. Esse documento foi produzido com base em novos dados extraídos do celular do coronel da reserva, Flávio Botelho Peregrino, que foi assessor-chefe de comunicação social da Casa Civil durante a gestão de Braga Neto e anexado no processo do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão do ex-ministro da Defesa. Braga Neto, a gente lembra, está preso no Rio de Janeiro desde dezembro de 2024. Segundo a PF, o general teria atuado para obter informações sobre a delação premiada de Mauro Cid, que também é réu na ação sobre a tentativa de golpe, e por isso teve a prisão solicitada pela corporação. Conforme esse documento da Polícia Federal, os membros do grupo se reuniram pelo menos 5 vezes entre os dias 6 e 12 de novembro de 2022. 3 reuniões foram realizadas pela internet e 2 de forma presencial. Segundo o relatório, as trocas de mensagens confirmaram a atuação do general Braga Neto como uma figura central para a implementação das estratégias que visavam desacreditar e também descredibilizar o sistema eleitoral e o pleito em que o presidente Lula venceu em 2022 e, segundo a PF, esse elemento é fundamental dentro do escopo traçado pela organização criminosa para estimular os seguidores a resistirem na frente dos quartéis e também em instalações das Forças Armadas no intuito de criar aquele ambiente propício para o golpe de Estado. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas informações. E só um complemento aqui, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido da defesa de Braga Neto para adiar a careação com o tenente-coronel Mauro Cid, que está marcada para a próxima terça-feira. Esse foi um pedido do advogado José Luiz Oliveira, ele comanda a equipe de defesa de Braga Neto, solicitou adiamento para quinta-feira da semana que vem, alegando que no dia marcado ele estará fora do país. No entanto, o Alexandre de Moraes afirmou que Braga Neto tem outros advogados que podem representá-lo e, por isso, não aceitou adiar. Então, a cariação continua marcada para a próxima terça-feira, a cariação que, inclusive, foi solicitada pela defesa de Braga Neto. Exato, foram eles que pediram. Quando é concedida, não pode adiar. Isso aí não faria o menor sentido. E ele tem advogados da mesma banca, inclusive, muitos bastante competentes para fazer essa cariação. E agora, essas novas mensagens que vieram à tona vão ser claramente objeto desse encontro. Lembrando que hoje teve também aí outras decisões nesse processo, inclusive a ordem de prisão do Marcelo Câmara, ex-assessor do Jair Bolsonaro, como um desdobramento daquele fato de ontem, que foi a divulgação de uma série de mensagens que teriam sido trocadas pelo advogado dele, entre ele e o tenente-coronel Mauro Cid usando uma conta falsa. O ministro Alexandre de Moraes entendeu isso como uma tentativa de obstrução de justiça por parte da defesa do Mauro Câmara e de tentativa de obter informações privilegiadas e antecipadas a respeito do teor da delação do tenente-coronel Mauro Cid, por isso determinou a prisão dele. Então, é mais uma reviravolta. A defesa tentou trucar o ministro, achou que com isso conseguiria obter a anulação da delação e, na verdade, acabou, por hora, complicando o cliente do próprio advogado, uma vez que o ministro entendeu que o advogado e o cliente tentaram promover obstrução de justiça nesse episódio, meninas. Inclusive, abriu um inquérito contra o advogado Eduardo Kuntz. Exatamente. Ele ontem deu umas entrevistas, dizendo que não fez nada errado, que agiu dentro da legalidade, que o advogado pode fazer um trabalho paralelo de investigação, mas a conversa toda é muito estranha, né? Ele fica tentando convencer o Mauro Cid a trocar de advogado, meio que dando umas orientações, ele sendo advogado de alguém que está sendo acusado na delação, absolutamente esquisito, né? Bem esquisito, bem impróprio, e o jogo se virou contra ele, contra o seu cliente, pelo menos nesse primeiro momento. Até aqui a gente não tem nenhuma informação a respeito do que pode acontecer com a delação em si. O ministro já negou algumas tentativas de anulá-la, dizendo que são extemporâneas,
mas é capaz que até alguns ministros passem a questionar os benefícios dados ao Mauro Cid. A gente vai para um rápido intervalo, segue tudo acontecendo em tempo real aqui, pode sair Copom a qualquer momento, a gente continua com mais informações do inquérito, então não sai daí, porque nem a gente sabe direito qual é o roteiro do Viva Voz hoje. Até já. Viva Voz de volta! E a gente tem informação em São Paulo com Guilherme Muniz sobre uma pesquisa do Datafolha que mostra a inclinação do eleitor diante de um cenário polarizado. Boa noite, Muniz. Boa noite, Débora, Carol, Vera, ouvintes. Pois é, a primeira vez, inclusive, que a quantidade de brasileiros que se dizem bolsonaristas é igual a dos brasileiros que se dizem petistas, mostrando bem aí essa polarização que você comentou. Cada um desses grupos, portanto, responde agora por 35% da sociedade. A pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha e aponta que a parcela de quem se considera petista caiu 4 pontos percentuais, foi de 39% para 35%, enquanto a parcela dos que se dizem bolsonaristas fez o caminho contrário, atingiu inclusive o maior patamar da série histórica, subiu de 31% para 35%, o maior patamar desde 2022 especificamente. E olhando para as pesquisas feitas no período do atual mandato, Débora, desde que Lula assumiu, o Datafolha fez 9 pesquisas como essa. A pesquisa pergunta ao eleitor exatamente o seguinte, a pergunta é: considerando uma escala de 1 a 5, em qual número você se encaixa? E a pergunta deixa claro que 1 representa o bolsonarismo e o 5 representa o petismo. As pessoas que responderam 1 ou 2 foram classificadas como bolsonaristas e as que disseram 4 ou 5 ficaram no grupo dos petistas. E quando se soma esses dois grupos, aí a gente chega naquele total de 70% da população brasileira. A queda na quantidade dos que se dizem petistas acontece num momento que a gente vem comentando aqui no Viva Voz, né, de queda da popularidade do presidente Lula. A última pesquisa da Datafolha mostra que 40% dos brasileiros avaliam o governo como ruim ou péssimo. Essa é a pior marca de todos os mandatos de Lula na presidência. E olhando mais especificamente para as pessoas que não disseram nem bolsonarismo nem petismo, aqueles 30% que estão aí no meio, olhando mais detidamente para esse número, Débora, 20 pontos percentuais desses 30 pontos percentuais disseram o número 3. Portanto, eles se identificaram como eleitores neutros. Outros 7 pontos percentuais são daqueles que disseram que não se identificam nem com o petismo, nem com o bolsonarismo. E 2 pontos percentuais desses 30 não souberam responder. A pesquisa foi feita nos dias 10 e 11 de junho, ouviu 2.004 pessoas em 136 municípios e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Débora. Obrigada pelas informações, Guilherme Muniz, em São Paulo. E saiu a decisão do Copom, que o Banco Central decidiu manter o ciclo de alta de juros da Selic, elevada para 15% ao ano, portanto, uma alta de 0,25 ponto percentual. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes com a nossa reportagem. Exato, o maior índice desde 2006. Isso aí foi contra a expectativa geral do mercado, porque se esperava manutenção em 14,75. A gente volta com o comunicado e volta principalmente com o Bruno Caraz. Hoje é dia dele aqui. Ele vai analisar essa decisão para a gente logo mais. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o Viva Voz, com mais detalhes sobre a decisão do Banco Central de manter o ciclo de alta dos juros. A taxa Selic subiu, foi elevada a 15% ao ano, 0,25 ponto percentual. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. Em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, a taxa Selic estava em 15,25% ao ano. E o que diz o comunicado do Copom? Que o ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de acirramento
da tensão geopolítica. O comunicado diz ainda que, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado algum dinamismo, mas observa-se certa moderação no crescimento. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. Para finalizar aqui o que diz o comunicado, as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, portanto, entre 5,2% e 4,5%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o ano de 2026, atual horizonte relevante da política monetária, está em 3,6% no cenário de referência. Eles falam que, em se confirmando um cenário esperado, o comitê, o Copom, portanto, pode antecipar a interrupção do ciclo de alta e votaram unanimemente, né? Todos os diretores votaram pela alta dos juros, portanto, não teve divergência, mas pegou todo mundo de surpresa. A expectativa majoritária no mercado era de manutenção em 14,75. A gente está na linha já com o nosso comentarista de todas as quartas-feiras, Bruno Caraza, ele que é economista, professor da Fundação Dom Cabral, e que vai analisar quente, apelando essa decisão que nem ele estava esperando, né, Bruno? Boa noite para você. Pois é, Vera, boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite para quem está acompanhando a gente. Pois é, o mercado estava dividido, né, mas a opinião majoritária, o Valor, inclusive, fez uma pesquisa com 126 instituições financeiras, econômicas, e das 126, 78 achavam que os juros iam ficar em 14,75 e só 48 acreditavam que ia subir para 15%. E essa, então, surpreendeu uma parte boa do mercado. E é uma sinalização muito forte aí do Gabriel Galípolo, né? Se havia alguma dúvida de que ele iria se render aí às pressões do governo para aliviar na política monetária, que era um foco de grande tensão entre o Lula e o Roberto Campos Neto, né? O presidente anterior do Banco Central, o Galípolo está dando um sinal muito claro agora com essa decisão e trazendo a diretoria toda do Banco Central junto com ele, né, de forma unânime, de que o Banco Central permanece firme no combate à inflação. A inflação ainda está muito acima da meta, lembrando que a meta é 3%, tem um limite de tolerância de 1,5%, então ela poderia chegar a 4,5%, e o IPCA, que é o índice oficial, está girando aí na casa de 5,30, né? Então bem acima do limite superior, e essa decisão, então, o Banco Central deixa claro que ele vai perseguir a meta, e a despeito de todas as incertezas que existem lá fora, né, com toda a questão, primeiro, tarifária do Trump, e hoje, inclusive, o Banco Central americano manteve as taxas de juros no mesmo patamar, destacando isso, que o ambiente ainda é incerto, que as tarifas ainda não fizeram efeito sobre a inflação, mas também tem a questão da guerra no Oriente Médio, que afeta um componente muito importante para a inflação, para o trabalho do Banco Central, que é o preço do petróleo. O preço do petróleo, antes desse início da guerra entre Israel e o Irã, estava na casa dos $60, já subiu para 75, mais de 75, então isso coloca também uma pressão sobre preço de combustíveis que se espalha pela economia. Então tem esses fatores externos e tem os fatores internos aqui no Brasil, a economia ainda aquecida, o mercado de trabalho ainda muito pujante, tudo isso liga o sinal de alerta do Banco Central, além das questões fiscais que continuam aí pendentes na economia brasileira. Então, é um movimento forte e significativo do Banco Central de aumentar a taxa de juros nesse momento. Agora, esses pontos que você citou, né, Bruno, todos eles de difícil solução. O que mais dá para a gente entender a partir desse comunicado de sinalização para o futuro?
Pois é, Débora, tinha essa sensação, o mercado estava um pouco dividido, se iria ficar em 14,75 ou se ia subir para 15, porque já a economia brasileira já vinha com alguns sinais de que ela estava esfriando. Então, se a gente pega os indicadores de produção industrial, os indicadores do setor de serviços, o setor de comércio, já no último mês, o mês de abril, né, que é o último dado que a gente tem disponível, já tem sinais de que a economia está começando a esfriar, o que é o primeiro passo para que isso signifique uma inflação mais baixa. Então, é por isso que muita gente no mercado acreditava que o Banco Central iria ficar nos 14,75, mas o Banco Central resolveu dar um passo além e aí ele deixa muito claro agora no comunicado que parece que ele vai ficar por aqui, né? Que ele vai interromper o ciclo de alta para agora começar a observar os efeitos disso sobre a inflação. Mas ele dá dois recados muito claros, né? Ele fala duas vezes, isso me chamou bastante atenção, ele fala duas vezes que os juros vão ficar num patamar alto, né? No termo técnico é política monetária contracionista, por um período prolongado. Ele fala isso duas vezes, né? E ele termina, inclusive, com uma frase muito forte, né? Ele fala que não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso ele julgue apropriado. Então, ele sobe os juros, ele afirma que esses juros, se nada mudar, se o cenário continuar como previsto, eles vão ficar altos por um período prolongado. E mais do que isso, ele fala que, se for o caso, ele ainda pode voltar a subir os juros em algum momento no futuro. Então, é uma sinalização bastante forte do Banco Central, mostrando aí um compromisso do Banco Central com o combate à inflação, dado que nem os sinais que vêm lá de fora, né, com o Trump, nem os sinais que vêm do governo com a política fiscal, eles dão aí um refresco para o Banco Central interromper essa política monetária muito, muito forte, muito contracionista. Agora, Bruno, tem toda uma incerteza nessa área fiscal, né? Essa questão do IOF, o projeto que ainda não foi votado, o Congresso Nacional também aprovando algumas medidas que aumentam gastos. Tudo isso atrapalha, inclusive, o próprio trabalho do Banco Central, né? Sem dúvida, Carol, eu costumo dizer que é como se a economia brasileira fosse um carro sendo guiado por dois motoristas, né? De um lado você tem tanto o governo quanto o Congresso Nacional pisando no acelerador dos gastos, né? O que faz a economia brasileira crescer mais forte, né? Mas isso tem como efeito a inflação saindo do controle. Então o Banco Central tem que pisar mais forte no freio, subir os juros, para tentar segurar a economia, né? E aí essas últimas semanas foram muito ruins de sinalizações nessa questão fiscal, né? Inclusive, nessa semana em específico, o Congresso deixando muito claro que, a despeito de toda a retórica nas últimas semanas contra o governo, o Congresso deu sinais muito claros nessas votações dos vetos que ele é, sim, um sócio do governo na gastança e no descontrole fiscal, né? Todas as decisões que foram tomadas nessa semana foram no sentido contrário ao que o Congresso esperava do governo. Então, o Congresso... Ou disse que esperava, né? Exatamente. Ele fala, por exemplo, que era contrário, por exemplo, às renúncias fiscais e concede renúncias fiscais para os fundos de investimento, inclusive do agro. Ele fala que é contrário à falta de controle do governo nos gastos e ele dispensa as perícias médicas para benefícios previdenciários. Ele é contrário, ele disse que era contrário à vinculação de despesas às receitas e aí ele aprova um aumento do fundo partidário, desrespeitando o arcabouço fiscal. Então, são todas, sem falar a questão da energia, né? Então, são todas as medidas, né? Os jabutis no setor elétrico têm um impacto muito significativo sobre a conta de energia, que acaba se espalhando pela economia como um todo e gerando mais inflação. Então, o Congresso, junto com o governo, acabam tomando medidas muito ruins que acabam pressionando o dólar, gerando mais inflação, e isso tudo exige do Banco Central
subir os juros e manter os juros por mais tempo para tentar compensar pelo lado monetário. A gente está esticando um pouco a conversa com o Bruno, porque o assunto está quentíssimo. Eu queria só te ouvir a respeito de um componente político aí da decisão do Copom, porque se fosse o Roberto Campos Neto, presidente do Copom nesse momento, a gente já teria uma nota do presidente Lula, da ministra Gleisi Hoffmann e de mais gente reclamando da decisão. Mas, até aqui, Gabriel Galípolo vem sendo poupado pelo governo. Será que a trégua termina com essa decisão? Pois é, Vera, isso aí é muito notável, né? Porque o governo silenciou a respeito das críticas em relação à atuação do Banco Central, desde que o Galípolo assumiu. Se existem críticas, são só nos bastidores, mas publicamente a gente não teve nenhuma manifestação. O governo já está com muito ruído nessa questão econômica, né? Haja vista tudo que aconteceu nas últimas semanas com o ministro Haddad, com a questão do IOF e todas as decorrências disso. Eu acredito que se o governo agora centrar a munição em relação ao Galípolo, acho que vai trazer ainda mais tensão no mercado, mais incerteza, e isso iria acabar gerando ainda mais ruído no mercado e maior dificuldade para esse momento de turbulência. Agora, que o governo não está feliz, acho que eu não tenho dúvidas a respeito disso. Nenhum presidente gosta de juros altos, e isso, para um presidente que está com a popularidade baixa, como é o caso do Lula, realmente não é uma notícia nada boa essa decisão do Banco Central. Exatamente. Obrigada por hoje. Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras. Grande abraço para você, Bruno. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Até, Bruno. Boa noite. 6h54, Igor Cardim está de volta de Brasília com mais detalhes sobre o relatório da Polícia Federal envolvendo o Braga Neto. Pois não, Igor? Pois é, Débora, esse relatório encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal mostra uma conversa do general Braga Neto com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa conversa, Braga Neto envia uma imagem do golpe militar de 1964 com tanques de guerra em frente ao Congresso Nacional e na legenda da foto ele diz foto histórica e depois complementa dizendo não manda para o 01, mas pode mostrar. Esse 01 se refere, claro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse diálogo aconteceu no final de agosto de 2021, um mês antes das comemorações de 7 de setembro daquele ano, em que foi marcado pelo aquele discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mandando recados ao Supremo Tribunal Federal, atacando o ministro Alexandre de Moraes. E aí, nessas mensagens que foram recuperadas pela Polícia Federal, foram incluídas também no relatório enviado agora ao Supremo Tribunal Federal, no processo da tentativa de golpe. O ex-presidente também afirmou que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes durante aquele discurso. Também recuou com uma carta intitulada Declaração à Nação, que havia sido articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à época. E aí, segundo o relatório da Polícia Federal, há 2 apresentações em PowerPoint falando sobre os riscos para o 7 de setembro de 2021 encontrados no celular do coronel da reserva Flávio Botelho Peregrino, ex-assessor do ex-ministro Walter Braga Neto. Esses documentos mostram as avaliações dos cenários feitas pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a possibilidade de um decreto de GLO, garantia da lei e da ordem. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor. Pois é, Fala, eu tinha falado dessas mensagens, desculpa, Carol, só rapidinho. Na primeira vez que eles trouxeram informação a respeito da acariação, certamente isso daí também vai entrar na acariação que está mantida, portanto, para a próxima terça-feira. Desculpa, Carol. Não, eu ia acionar rapidinho a Samantha Klein, já que nosso tempo está acabando, porque ela tem outras informações sobre o inquérito da BIM paralela, sobre monitoramento de bispos, né, Samantha?
Isso, Carol, a Polícia Federal aponta que a estrutura paralela da ABIN levantou informações sobre 152 bispos que assinaram um manifesto com críticas ao então presidente Jair Bolsonaro em 2020, no meio daquela pandemia da Covid-19. Segundo as mensagens obtidas pela PF, esse levantamento foi pedido pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e o pedido foi para que fosse feito um perfil de cada um desses 152 religiosos. Lembrando que a Carta dos Bispos, divulgada lá em julho de 2020, afirmava que o país passava por um dos períodos mais difíceis da sua história, em meio a uma crise da saúde, um colapso econômico e também de tensão sobre os fundamentos da República, e que isso, em grande parte, seria provocado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, quem se manifestou também foi o vereador Carlos Bolsonaro, tido aí como o solicitante, a pessoa que se beneficiava do esquema de informações de monitoramento. No Instagram, ele se manifestou só afirmando o seguinte: há 12 minutos atrás, e o Cid, em referência a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator do inquérito do golpe, ele escreve ainda: coitadinho, segue intocável, ferrando todo mundo. E o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, também um dos indiciados nesse esquema da ABIN paralela pela Polícia Federal, se manifestou num vídeo longo, mas ele diz o seguinte, que a tal ferramenta First Mile, tida aí como utilizada para monitoramento ilegal, é tida como uma das ferramentas utilizadas na tentativa de golpe. Mas, segundo ele lembra, a PGR estima aí que o golpe, ou o planejamento de uma tentativa de golpe, começou em 29 de julho de 2022 e segue até 8 de janeiro, mas ele disse que nesse período o First Mile já tinha sido descontinuado dentro das dependências da ABIN. Com vocês. Obrigada, Samantha. Ufa, e a gente nem falou de Congresso Nacional, hein, gente? Nem falamos das novas derrotas. O Bruno deu uma pincelada, né? Porque ontem, na derrubada de vários vetos presidenciais, caíram alguns vetos que implicavam em economia de despesas. Mas é isso, o governo terminando esse semestre, torcendo por um fôlego ali no recesso, porque as notícias ruins vem de todo lado. Tudo bem que as notícias ruins para o bolsonarismo também são muitas, mas de outra natureza. E a gente vê o reflexo, é o que mostra a pesquisa Datafolha, né? A manutenção dessa polarização em níveis nunca antes vistos, com dificuldade da gente saber como que o Brasil vai evoluir daqui até a eleição de 2026. De tédio não morreremos, meninas. Essa é a certeza que temos. Essa é a certeza que temos. Valeu, Vera. Obrigada. Beijo. Obrigada. Até amanhã, direto do Rio de Janeiro, ao lado de Carol Moreno. Oba. Venha. Beijo.